8-14. A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Inicialmente, meditar sobre esses dois versículos, 8 e 10. A ninguém levais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos então falar um pouco sobre o amor, os dois versículos 8 e 10. O amor é divino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então engana-se a si mesmo, porque Deus é amor. Esse amor ele expressou a sua própria natureza quando enviou seu próprio Filho. E Jesus mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, meus queridos irmãos, o amor é divino. Nós o amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele disse que esse amor nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. Viu que maravilha estar despertados espiritualmente? Que vantagem, que bênção estarmos cheios do Espírito Santo e transbordando de amor. Isso é maravilhoso. Se alguém não ama seu irmão, é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Jesus mesmo foi quem disse. Se fosse Paulo ou Pedro ou João, nós acreditávamos também, porque a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados. Então, quem não ama a seu irmão é mentiroso. O amor de Deus não está nele. E nós precisamos prestar atenção nesses textos bíblicos, porque a maioria das vezes nós estamos ocupados e nos ocupamos com muitas coisas que são superficiais na nossa vida. Mas o amor é a partícula do fruto do Espírito. Imagine se fosse o fruto total. Porque Paulo está dizendo aqui nesse texto de Romanos que o fim da lei é o amor. Se você ama, então saturou a vida espiritual. Agora notem esse princípio, que o Espírito Santo é quem derrama o amor em nossos corações. Amor de Deus. Amor que nos faz entender o irmão, compreender suas necessidades. Aleluia. Toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aí nós temos uma figura do recurso, da possibilidade
de amar aos outros, amar como a nós mesmos, levai as cargas uns dos outros, orar, interceder por aquele necessitado, mas também visitar, consolar, entregar palavras de ânimo. Esse é um dever de cada um de nós. Como Jesus responde àquele moço. Diz que aquele jovem se aproximou, ou talvez um senhor, se aproximou dele. Diz que é um mancebo é gente nova. E disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Em primeiro lugar, Jesus dizia, não me chame de bom, porque bom é um que é Deus, não há senão Deus. Ele é bom porque me mandou aqui para falar com vocês, trapaceiros, cheio de manhas, cheio de pecados, cheio de impureza. Ele mandou aqui para conviver com vocês e perdoar esses pecados aí, pagar com a minha própria vida. Portanto, bom é ele. Essa é uma tradução minha, não é? Ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, observa essa palavra. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Observe que Jesus perguntou àquele jovem, se queres, porém, entrar na vida, você quer? Guarda os mandamentos. Aqui nós estamos encontrando nesta expressão que Jesus possivelmente estava falando com um jovem, com um mancebo judeu, acostumado com a tradição dos anciãos, e Jesus disse que eles foram amontoando mandamento sobre mandamento, lei sobre lei, um pouco aqui, um pouco ali, e distanciaram da genuína palavra de Deus. Mas Jesus está fazendo referência àquele mandamento, aquele decálogo do livro de Êxodo, capítulo 20, quando disse, não terás outros deuses diante de mim. Então, queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Esses mandamentos, o decálogo, está repetido no Novo Testamento. No decálogo, não terás outros deuses. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como é que diz? Vocês têm a Bíblia aberta? Não. E vem por aí dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não adulterarás, não dirás falso testemunho, e assim. Bem, esse mancebo disse para Jesus, quando disse, guarda os mandamentos, ele disse, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Em síntese, está aqui o que os apóstolos passaram a recomendar que não se pratique. A demonstração de pureza para um amor real, um amor perfeito, o amor de Deus em nossos corações. Então, como é que nós podemos evitar essas coisas que são carnais? A natureza carnal está mandando mais do que a natureza espiritual. Paulo disse que se esse corpo físico se gastar,
Nós devemos deixar o homem interior se renovar cada dia. Estamos fazendo isso? Daí porque o inimigo encontra muitas ocasiões, porque encontra o crente vazio do espírito e dando expansão aos seus desejos carnais. Isso não alegra ninguém, mas é segurança. Eu tenho certeza. Mateus 19, verso 18, disse Jesus. Aliás, o moço disse ele, quais os mandamentos? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E depois, quando falamos isto nos nossos dias, vocês sabem que até as nações estão preocupadas. Tem nação por aí que já está criando uma lei que vem de encontro, que é contrária ao matrimônio. E as meninas de 14 anos que conservaram a sua virgindade precisam ser aconselhadas com a psicóloga, porque está fora da natureza. E assim vão fazendo, e os crentes vão se enrolando, porque não cuida de deixar o Espírito Santo dominar a sua vida. Falta amor a Deus, amor aos irmãos e amor a seus próprios filhos. Nós temos que nos despertar na vida espiritual, ser mais espirituais, e diz que Deus derrama o amor através do Espírito Santo que nos é dado. Ele é o canal. E assim nós vamos amando uns aos outros, esquentando a nossa vida espiritual, conservando-a para o dia glorioso da vinda de Cristo. Crente dormindo espiritualmente sem a visão de Cristo e deixando-se arrastar pelo mundo, pelo pecado, essa inclinação da carne arrasta para o pecado. E hoje em dia não se pode falar muito abertamente, porque se falar sobre alguns hábitos, alguns costumes, já tem igreja aí dizendo, eu vim, mas não vou pregar costume, vou pregar a doutrina. Coitado, já cometeu um erro crasso. Não prega a placa de igreja. Mas, gente, o apóstolo Paulo disse que nós já fomos revestidos de Cristo. Então parecemos com quem? Devemos parecer com quem? Com Cristo ou com o mundo? O mundo. O mundo está arrastando muita gente. E o pior é que vai lentamente. Por exemplo, essa palavra lascívia. Lascívia é a concupiscência carnal. Isso é provocado por gestos, por maneira de trajes, por maneira de nosso comportamento. Lascívia. A inclinação da carne é morte. Deus mandou a Jesus, seu Filho. Jesus disse que ia para o Pai. Disse, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Consolador, quando vier, ele fará uma visita em vocês de ano em ano. Ele veio para ficar. Ele não quer visitar de ano em ano, não. Paulo disse que esse Espírito que nos foi dado, que é o Espírito Santo, que nos revelou a bondade de Cristo, ele testifica com o nosso espírito que somos netos de Deus.
Bem, alguns pensam que é neto, não é? Daí porque pinta e borda. Então em Romanos 8:8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. É melhor estar na carne ou no espírito? No espírito. Melhor. Bem, Gálatas 5:22-26 diz que o fruto do espírito é amor. É amor. Se alguém não ama, não tem esse fruto na sua vida, evidentemente conserva assim uma vida morna, desanimada, sem entusiasmo para servir a Deus, porque não tem a vida impulsionada pelo Espírito Santo. São partículas do fruto. Amor, quem ama tem, paz, não é? É longânimo, tem gozo, tem alegria, é benigno, não anda se maldizendo e culpando todo mundo, e por aí afora. Temperança, que é domínio próprio, e mais fé, que semeia na carne. Da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará vida eterna. Então as coisas vão ficando claras, delineadas. Você entra em confusão espiritual se quiser, porque a palavra de Deus é clara. Todos se lembrem que no outro tempo éramos trevas. Não sabíamos para onde ir, mas hoje estamos com consciência marchando para os céus. Estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do amor, os olhos enxergam mais longe, as mãos seguram mais firmes, os pés caminham mais seguros. Diante do amor, o longe se torna perto, o pequeno se torna grande e o feio se torna bonito. Diante do amor, a verdade é revelada, o egoísmo é expulso, o erro é esquecido. Diante do amor, conseguimos transpor barreiras que pareciam intransponíveis. Conseguimos alegrar corações que estavam adormecidos pelo ódio. Construímos pontes sólidas entre homens. Que o amor de Deus esteja em nossos corações sempre. Jornada para o céu, vivo sempre a meditar. Muito alegre vou cantando e seguindo pro meu lar. Muito alegre vou cantando e seguindo pro meu lar. Sei que é certo. Vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Faça seu depósito missionário. Banco do Brasil, agência 1869, dígito 4, conta corrente 10.437.x. Caixa Econômica Federal, agência 0368, conta poupança 123404, dígito 1. Eu vou lançar a minha rede ao mar.
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ele faz o que ninguém faria. Ele tem o que ninguém teria. Ele faz o pequeno ser grande. Ele faz derrubar o gigante. Ele chega a calma tempestade. Ele é o caminho, é a verdade. Ele é quem faz você vencer. É Deus do céu, é
na batalha pra vencer a guerra. Quando ele quer agir, ninguém pode parar. Ele é Jeová, que faz o mar vermelho dividir-se em dois. É o mesmo Deus de ontem, hoje e depois. E se ele prometer, eu posso confiar. Se estou no meio da batalha, ele vem me ajudar. Se for lançado na fornalha, não deixa queimar. Se a minha luta é muito grande, Deus me faz vencer. Se for preciso, manda um anjo pra me socorrer. Se estou no meio do deserto, ele comigo está. Se o inimigo se levanta pra me derrubar, ele já chega, diz: meu filho, não há o que temer. Estou contigo e nunca vou deixar ninguém tocar em você. Em meio ao mundo agitado e sem paz, estamos aqui. ZYJ 208, AM 730.